Ser feliz é uma decisão nossa, um trabalho diário. Seja nutrindo determinados pensamentos, fazendo certas ações, tendo bons relacionamentos, fé e gratidão por tudo o que acontece. A frase é da minha entrevistada de hoje, que ouviu 190 pessoas entre 12 e 96 anos de idade em todo o Brasil e escreveu um livro sobre felicidade. Então larga tudo e vem ser feliz com a gente. Está no ar o Educação. Minha convidada é Maria Tereza Maldonado, mestre em Psicologia Clínica, que faz parte da Associação Brasileira de Terapia Familiar e tem mais de 40 livros publicados, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. No título você diz que felicidade é uma ciência, e eu queria entender isso. Sim, porque tem havido muitas pesquisas com relação a essa questão, porque principalmente depois do desenvolvimento da neurociência, que a gente hoje em dia pode ver o cérebro funcionando ao vivo e em cores, eles perceberam o seguinte: nutrir determinados pensamentos, por exemplo, de mágoa, nutrir sentimentos de mágoa, de pessimismo, vai estar tudo errado mesmo, e tudo. Tem determinadas áreas do cérebro que ficam mais ativadas, intensificando esses sentimentos nas pessoas, e também com o nosso corpo e nossa mente estão totalmente ligados e vão dando hormônios de estresse e tudo mais quando a gente cultiva determinados pensamentos e ações. E, ao contrário, quem cultiva pensamentos e ações de fé, de otimismo, de esforço, de perseverança, de amor, de solidariedade, outras áreas do cérebro vão sendo ativadas, outros tipos de hormônios vão sendo produzidos e aí a gente cria a sensação de bem-estar. O que a neurociência mostra é que o nosso cérebro vai sendo remodelado durante a vida inteira. E essas conexões que são modeladas e remodeladas dependem principalmente da qualidade dos nossos pensamentos, das nossas ações e dos relacionamentos que a gente desenvolve. Por isso que se diz que há uma ciência da felicidade. Porque tem o estudo, né? Tem muitas pesquisas a respeito disso. E por isso que se diz também que a felicidade é uma habilidade que pode ser treinada. Ótimo, ótimo. Eu queria que você mostrasse a capa do livro. Sim. Mostra pra gente aqui. Okay. Então. Já é verdinha, já traz essa a coisa cor de da esperança. Como essa habilidade pode ser treinada? Ou seja, como que a gente tira os pensamentos ruins da cabeça? Aqueles que ficam lá martelando. Pois é, isto é um treino. Assim como a gente faz musculação para treinar os nossos músculos, a gente tem todo um preparo para correr uma maratona, né? A gente prepara o nosso corpo, a gente prepara a nossa mente, e aí a mesma coisa com a questão da felicidade. Né? Que a gente tem uma musculatura emocional, vamos dizer assim, né? Que a gente vai cultivando. Então, prestar atenção nessas questões. Se eu me pego tendo pensamentos assim, eu ainda vou me vingar dessa pessoa, eu não esqueço o que essa pessoa me fez há 10 anos atrás, eu nunca vou perdoar, é um momento de parar e dizer o que eu estou fazendo comigo. Porque, por exemplo, a mágoa é um sentimento muito tóxico. A gente vai acumulando aquele ressentimento, aquela história, e muito solitário, só faz mal a você, né? O outro nem está sabendo. Nem está sabendo. Então, é uma questão de perguntar, o que eu estou fazendo comigo? Né? Como é que eu posso me libertar disso? Né? Perdoar não é esquecer, é se libertar daquela situação para dizer, eu não vou fazer esse sofrimento eterno. A gente não pode evitar que as pessoas maltratem ou nos magoem, mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com isso. Então, guiar essas escolhas, né, refletir sobre o que nós estamos fazendo, com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, de que forma nós estamos agindo,
tudo isso, então, vai construindo felicidade ou infelicidade. É aquela frase, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu fiz com o que fizeram comigo. De quem é essa frase? Você lembra? Ah, não sei, essa frase lembra, aparece de várias formas. Mas é sábia. Mas é claro, porque nós escolhemos isso. Né? Como nós somos afetados pelo outro. Claro. Que a gente permite que o outro afete. Como a gente permite que o outro afete a gente. Ou o outro, ou situações da vida. Porque nessas entrevistas que eu fiz com essas 190 pessoas, de várias profissões, desde profissionais liberais, a empresários, a artesãos, a faxineiras, a cozinheiras. Né? Então, o que eu pude perceber? Não é só o que os outros fazem conosco, é como é que a gente encara os acontecimentos da vida. Tem pessoas que constroem felicidade reclamando de tudo. Nada está bom, nada é suficiente. Foi horrível o meu dia, o meu mês, eu não acredito mais em nada. E conseguem construir felicidade ainda não, assim? Não, essa é uma maneira de construir infelicidade. Muitas das pessoas que eu entrevistei passaram por situações muito difíceis na vida, né? Passaram por perdas importantes, passaram por épocas grandes de desemprego, passaram por necessidades, né? Vida muito dura mesmo. Mas muitas dessas pessoas me disseram assim, eu não me abati com isso, eu sempre encarei as dificuldades como parte da vida, eu busquei forças, né, pela minha fé ou pela ajuda de outras pessoas com quem eu me relacionava, que me deram apoio. Ou seja, essas pessoas confiaram nos seus relacionamentos, elas buscaram força, né, fora de si mesmos ou dentro de uma fé espiritual, de forma que essas adversidades da vida as fortaleceram, não as derrubaram. Você chegou a ver isso na sua pesquisa, se essa forma de lidar com as situações, essa forma mais serena de lidar com as situações, tem a ver também na forma como essa pessoa foi criada, a educação que ela teve em casa, a forma como ela era tratada pelos seus responsáveis? Tem alguma ligação na formação aí da persona, né, da personalidade do sujeito? Tem, porque uma das questões mais importantes para a construção da felicidade, eu digo isso porque teve uma pesquisa numa universidade americana, né, de Harvard, durante 75 anos. Essa pesquisa ainda está em curso. Linda. É impressionante, pesquisa, né? E eles pegaram pessoas aos 18 anos de idade e algumas delas até há pouco tempo estavam vivos. Foram acompanhando essas pessoas. E eles chegaram ao seguinte, o fator principal de construção da felicidade é a qualidade dos relacionamentos. Não é sucesso profissional, não é dinheiro, não é prestígio, não é nada disso. Se você teve, por exemplo, um relacionamento familiar sólido, amoroso, de estar ali, né, com aquele filho, com aquele neto, coisa assim, isso dá uma base muito importante para as pessoas poderem passar por seus sofrimentos ou coisa assim, muito importante. Embora há pessoas que não tiveram essas maravilhas de vida familiar e encontraram relacionamentos significativos num professor, num vizinho, em outras pessoas que estavam em contato com eles. E, de alguma forma, isso deu uma raiz importante para essa pessoa poder dizer: os problemas estão acontecendo, mas eu tenho força para enfrentá-los. Eu consigo força para enfrentá-los e não me deixar abater por isso. Entrevistei uma faxineira de uma pousada que eu estava numa cidade do interior do Ceará. Aí ela me disse assim, as pessoas ficam espantadas porque elas sabem os problemas que eu passo e dizem, como é que você consegue ficar assim alegre, sorridente, feliz da vida, apesar de tudo que você passa? E ela disse, eu tenho fé que tudo isso vai ser superado. Meu marido teve um AVC, está com o braço paralisado, mas ele pode cuidar da casa e me ajudar a cuidar da casa com outro braço. Enfim, vão encontrando recursos. Né? Eu entrevistei pessoas que passaram por doenças graves, quase morreram, né? E aí mudaram radicalmente de vida. Tinham uma vida mais estressada, mais cheia de compromissos e bastante dinheiro, etc. Tal. E disse assim, nossa, o que leva a isso?
né? Eu estou aqui, a qualquer hora a gente pode morrer mesmo, eu vou mudar de vida. E mudaram. Eu conheci um vendedor de bolinho de bacalhau que era uma pessoa com um emprego fabuloso, largou tudo aquilo depois de uma doença grave e está lá feliz da vida vendendo bolinho de bacalhau na praia, vivendo uma vida simples. Isso que me chamou a atenção também. Você acha que as pessoas que vivem uma vida simples têm uma tendência maior à felicidade? Sim. Sim? É. E o que você chama de vida simples? Vida simples é estar o máximo possível fora dessa sociedade de consumo, no sentido assim, eu tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para manter o meu prestígio, o meu status, para... Né? Quer dizer, isso tudo leva a uma situação de nunca tenho o suficiente, nunca faço o suficiente. Nunca sou o suficiente. Então, eu encontrei isso muito nas pessoas... que entrevistei pessoas em cidades de 1.500 habitantes até milhões de habitantes. As pessoas que levam uma vida simples, né, de cidade interior, que têm bons relacionamentos, que vivem bem com pouca coisa, elas estão tranquilas, serenas, estão felizes. Impressionante. Como Sócrates, né? Eu vou ao mercado para ver tudo que eu não preciso. É. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Surgiu de décadas de trabalho, né, como psicoterapeuta, como escritora, como palestrante. E aí uma das pessoas, um dos editores, né, me disse assim, você não quer escrever um livro sobre depressão, sobre ansiedade? Aí eu disse, não, eu prefiro escrever um livro sobre felicidade. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí eu comecei a pesquisar os estudos a respeito, e eu já sabia de alguns, e fui pesquisar muitos outros, e fui entrevistar as pessoas, basicamente com essa pergunta, o que é ser feliz para você? Tem várias maneiras diferentes de ser feliz. Sim. Como é que você constrói essa felicidade no seu dia a dia? Em que você contribui para a felicidade das outras pessoas? Porque isso foi um ponto importante das pesquisas também. As pessoas mais solidárias, que gostam de ser prestativas, de contribuir para o bem-estar das pessoas ou da comunidade em que vivem, essas pessoas têm um grau maior de felicidade. Olha que coisa incrível, É. incrível. Você entrevistou também menores. Sim. O que você observou nessas entrevistas? Então, entrevistei alguns adolescentes, né? Então, muitos deles definiram que ser feliz é a gente estar bem com a família, a gente estar bem com os amigos, que quer dizer, enfatizando a questão dos relacionamentos. E os que você, desse grupo, que você percebeu que o grau de felicidade era maior ou menor? Que características você percebeu nesses grupos? Então, os de menor felicidade, justamente essas pessoas que vão cultivar a mágoa, a reclamação, Mas mesmo a no grupo de insatisfação. adolescentes que eu estou falando? Também. É uma tônica, né? Para todo ser Fica humano. se queixando da vida o tempo inteiro, a construção de infelicidade na certa. Então, o que você diria que é o grande segredo para ser feliz? O grande segredo para ser feliz é cultivar esses elementos, né? Quer dizer, bons relacionamentos, gratidão, a gente agradecer o que a gente tem. Realmente, o pessoal às vezes fala, até nas redes sociais, agora virou moda, as pessoas não falam obrigada, falam gratidão, gratidão. Tem gente que fala, ai que saco esse negócio desse povo falando gratidão. Quer dizer, gratidão, porque a própria palavra obrigada, né, dá a impressão que te vincula com alguma coisa diferente de gratidão. Exatamente. Então, fé, gratidão, bons relacionamentos, solidariedade, cooperação, esses são os elementos básicos de construção de felicidade. Tá? E esse acreditar que, embora a gente esteja passando por situações difíceis, é possível achar uma saída. Tá? Naquele momento. E aquelas pessoas que ficam com um pensamento vindo na cabeça toda hora? Como é que foge desse pensamento? Porque é igual, por exemplo, meditar. Muita gente não consegue meditar, porque é realmente deixar a mente mais calma.
Como é que faz isso? Você tem como psicóloga também, não só como pesquisadora, alguma dica para dar para o pessoal que está em casa? Sim, eu sou praticante de meditação há muitos anos. Isso dá muita serenidade, dá energia também, né? Os pensamentos vêm, mas a gente reconhece esses pensamentos e começa a focalizar na respiração de novo. Isso vai dando a sensação do bem-estar. Presta atenção na respiração. Né? Ótimo, ótimo. E isso dá serenidade. E o Dalai Lama tem uma frase muito interessante, assim, se o problema tem solução, para que se preocupar? Pois se o é. problema não tem solução, para que se preocupar? Ótimo, ótimo, ótimo. Você acha que felicidade é uma constante ou a vida é feita, porque tem pessoas que também dizem isso, não existe felicidade, a vida é feita de momentos alegres. O que você acha particularmente? Tem várias concepções equivocadas sobre felicidade. Felicidade não é um estado permanente de euforia. Tá tudo ótimo, riso. Não. Felicidade, todos nós passamos por tristeza, por raiva, por decepções, mas a felicidade pode ser encarada como um estado de serenidade interior, que faz com que a gente possa passar pelas situações complicadas, difíceis ou não tão maravilhosas da vida com Se é um tranquilidade. estado, então ela pode ser duradoura. É um estado, exatamente, um estado de serenidade interior. Tem um cientista que pesquisa sobre a felicidade que dá uma imagem muito interessante. Nós não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. Ótimo. Você falou da vida mais estressada, quem tinha uma vida mais simples, com menos compromissos, são geralmente pessoas mais felizes, que você conseguiu constatar isso. E eu vou te falar de uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostra que o número de adolescentes com depressão subiu 37% em quase uma década. Muito por conta das tarefas que a gente acaba impondo a esses adolescentes. Como evitar isso e como encontrar um caminho legal que oriente o filho, enfim, a pessoa que você está criando, aquele adolescente, de uma forma bacana, que ele tenha sucesso na vida, mas sem deixar ele tão estressado e até deprimido. Porque, veja só, essa questão, estresse e depressão são males que estão disseminados pelo mundo afora, né? A adolescência é um período complexo, porque já não é mais criança, ainda não é adulto, está nessa fase de transição. A exigência é muito grande, né? Porque, às vezes, até com essa angústia, você tem que se decidir pela carreira que você quer ser. Isso é falso. Com 17 anos. Isso é falso, porque o que está acontecendo atualmente, né, com o aumento da expectativa de vida e com a própria característica do mercado de trabalho, é que não é de se esperar que a pessoa vá escolher uma profissão aos 17 anos e vá ficar nela até 90. Sim. Né? As pessoas estão se renovando, se reinventando, se modificando. O interessante é que você desenvolva várias habilidades. Porque se você pode começar a carreira como arquiteto e daí a um tempo vai fazer gastronomia. Sim. Ou vai fazer Muita gente está fazendo isso. Muita gente está mudando de profissão, está estudando outra coisa, não tem emprego naquilo que se formou, vai buscar trabalho em outro. Então, o interessante é a gente preparar a criança ou o adolescente para ser um empreendedor, para ser uma pessoa com múltiplas habilidades, para ele poder navegar neste mundo que está em rápida mutação. Você falou de expectativa de vida. Outro dia eu recebi uma mensagem falando assim, que na época dos avós, né, dessa geração, vou falar da minha geração, os avós pensavam que ser bem-sucedido era ter uma família, marido, filho e tal. E aí eles viram que isso não era característica de ser uma pessoa bem-sucedida, porque os casamentos se desfizeram, muitos casamentos se desfizeram e tal. Então, na época dos nossos pais, ser bem-sucedido era ter uma boa profissão, né? Escolher uma daquelas profissões que todo mundo acha que dá dinheiro, que são as ditas direito, engenharia, medicina, porque os pais dos nossos pais aprenderam que não era na família que estava o sucesso, então era na profissão.
E aí a minha geração, já de 40 anos, já está percebendo que não é ser bem-sucedido profissionalmente naquela grande empresa, naquela multinacional, mas sim encontrar felicidade no trabalho. Você acha que também essa primeira pergunta, para não fazer um monte de perguntas junto. Primeira pergunta, você acha que hoje a gente tem mais condições de ser feliz do que antes por conta desse raciocínio? O que está se pensando hoje, em termos da felicidade, né, é assim, o fundamental é encontrar um sentido da vida. Né? E o sentido da vida pode ser encontrado em fazer uma família, sim. Mas tem que né? vir de dentro, né? Não pode vir de fora. Não pode ser uma definição da externa, sociedade. Né? É dizer, qual é o sentido da minha vida? Eu vou buscando. Né? Pode ser formar uma família, sim. Mesmo que o casamento termine, a família não termina. Ela muda de forma de ser. Né? Ser bem-sucedido, isso é uma angústia para muitos adolescentes. Eu quero escolher uma profissão que me dê dinheiro. Sim. Isso não é legal. Né? Você pode ter uma profissão muito bem remunerada que você esteja profundamente infeliz naquele trabalho. Então, qual é a profissão, qual é o trabalho que eu gostaria de fazer na vida, não significa que eu vá fazer o resto da vida, que faz sentido para mim. Né? Eu entrevistei pessoas que mudaram muito a maneira de viver porque elas encontraram um sentido na vida depois de algum tempo. Eu entrevistei uma mulher de 54 anos, engenheira, trabalhou como engenheira muito tempo, não se casou, não teve filhos, e de repente ela foi passar férias numa cidade e encontrou uma ONG que trabalha com crianças com famílias muito de alta complexidade, né, com famílias de alta vulnerabilidade social, se encantou com aquele trabalho e disse assim, eu não me casei, não tive filhos, mas o sentido da minha vida é cuidar dessas crianças. Né? Que coisa linda. E encontrou o sentido da vida assim. Teve coragem, né, assim, de se mudar, pelo visto. Se mudou, deixou de trabalhar como engenheira, está trabalhando como educadora. E ele, sim, encontrei o sentido da minha vida trabalhando com essas crianças. Além dessa história, qual foi você não precisa falar o nome da pessoa, nada disso, sim, claro. Pode preservar, mas qual foi, de repente não vai estar no teu livro, mas qual foi a história mais inusitada para você? A história mais surpreendente, né? Eu estava numa dessas cidades de 1.500 habitantes, saí de manhã cedo para dar uma volta ali pela Praça da Igreja, encontrei um funcionário da prefeitura pintando meio-fio lá de branco, lá da Praça da Igreja. E aí fui conversar com ele, né, que eu fui conversando com essas pessoas assim, encontrava a pessoa, vou conversar com aquela pessoa. Né? Legal. E aí eu perguntei para ele, como é que é felicidade para você? Ele me disse, eu descobri felicidade há 5 anos, e tem 50 e poucos anos também, quando eu descobri a poesia. Aí eu me encantei deliciosa. Com a poesia, eu li muita poesia e comecei a escrever a poesia. Quer que eu declame para a senhora? Eu disse, claro. Eu tenho 2.000 poesias sobre amor e 1.500 sobre Deus. Ele já tinha publicado um livro, inclusive. E aí ele me mostrou algumas poesias, falou, ótimas. Então foi muito surpreendente para mim encontrar um poeta, né, de boa qualidade como funcionário de obra da prefeitura lá pintando no meio-fio da Praça da Igreja. Qual o ideal de bem-sucedido, né? É ter dinheiro, estar feliz, fazer suas coisas, ser bom no que faz, porque ele já tinha livro publicado. Isso. Você mesma viu poesias dele. A história que mais te marcou pela felicidade, vou te pedir a história que mais te marcou pela tristeza. Pela de sentir, vamos dizer, né? Ou pela pouca felicidade, vamos dizer assim, já que você quer focar na felicidade e quis no seu trabalho. Histórias que muitas vezes não tem nem só, mas tem várias que eu encontro muito em consultório, que eu trabalho, né, com famílias, encontrar crianças de 10 anos de idade construindo infelicidade por uma insatisfação, só perceber o que falta, não perceber o que tem. Percebe o que falta e desvaloriza o que tem. Isso é da característica da pessoa ou isso é aprendido? Isso é uma característica que é mistura, né? Não tem muito como separar. Ela foi
essas pessoas vão assim configurando uma maneira de pensar, uma maneira de agir, que olha mais, porque é tal história. A gente pode descobrir para onde dirigir o olhar. A gente dirige o olhar para o que está faltando, a gente dirige o olhar para o que está bom e aprender a agradecer o que tem. Mas a gente está falando de crianças de 10 anos. Você acha que é observando o comportamento dos pais ou já vem com ela isso? Vem, ou as duas coisas? Porque a criança, quando ela nasce, ela vai formando uma visão própria do mundo, né? Através dos relacionamentos que estão ali se formando, através do que ela observa, ela vai fazendo a sua visão pessoal. Então, a visão de muitas crianças, e principalmente quando elas estão dentro de um conceito muito de sociedade de consumo, é aquela história, não me importa que eu tenha 300 borrachinhas coloridas, eu queria aquela, não tem mais aquela uma amarelinha meio manchadinha que o fulaninho tem. Claro, eu quero mais, eu quero mais. E aí mais, entra o papel dos mais. pais nisso também, exatamente, né? porque também é um hábito que se pode cultivar em família. De reparar, e até de reparar, se a criança for construindo esse raciocínio, esse tipo de visão da vida, claro, que for diferente do seu, você enquanto mãe ou enquanto pai, você pode também ir conversando com ela e tentando. Por isso que eu digo, educação, se não se envolver, não rola, porque tem que estar sempre atento. Sim, claro. Por que você está reclamando sempre do que você não tem e você não está vendo o que você tem e valorizando isso? Então, isso me chama muita atenção. Para finalizar, que o tempo passa voando quando a gente está falando de coisas gostosas, esse programa aqui sempre passa voando. Uma história, rapidinho, que tenha te marcado pelo alto nível de felicidade. É até de uma pesquisa, né? Tem um monge budista que é um bioquímico, que se chama Mathieu Ricard. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo, porque o cérebro dele foi exaustivamente estudado através do ao vivo e a cores, né, das tomografias, da ressonância magnética, né, para ver que tipo de configuração diferente, porque é uma pessoa que tem anos e anos de meditação, meditação de gratidão e compaixão. Então, os cientistas viram que o cérebro dele tem áreas mais desenvolvidas que estão ligadas a essa questão da compaixão e da gratidão do que as pessoas que não são meditantes nessa extensão que ele é. O que faz a Maria Tereza feliz? Os relacionamentos, a fé, a gratidão. Tudo isso você pratica. E saborear os bons momentos. Isso é outro detalhe interessante. Você poder saborear os bons momentos de uma conversa, de uma paisagem bonita, de estar sempre atento à beleza. Pouca gente faz isso. E fica fazendo o que na hora do momento feliz? Não, fica legal. Né? Mas não dá muito valor. Mas não busca, porque se você está buscando, você pode estar num trânsito, por exemplo, engarrafado. Que droga, trânsito engarrafado, olha aí, que horas que eu vou chegar. Mas, de repente, tem um pôr do sol lindo do seu lado, tem uma árvore com aquela luz de outono, tem... Tira o foco. Tira o foco, vai buscar beleza. Né? Entrevistei um motorista que foi incrível, né? Trabalhava horas e horas nas estradas, com trânsito, com tudo, e disse, eu acordo cedinho, vou para uma mata perto da minha casa para ficar lá na natureza, ouvindo os pássaros, vendo as árvores, ouvindo o vento, e depois eu vou trabalhar. Aí. Perfeito. Saber viver, Maria né? Tereza, parabéns pelo trabalho. Um trabalho lindo, a gente está precisando muito disso, realmente. Sim. E sucesso nos próximos. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhum, até que não me achei e fui salvo. Às vezes, caminhava como se fosse um bulbo. Manuel de Barros, meu quintal é maior que o mundo.